Dr. Adriano de Paula, sou médico, cirurgião oncológico e com área de atuação exclusiva em uro-oncologia. O câncer de próstata, como todos os outros cânceres, são doenças, é uma doença com várias causas. Existem vários fatores que compõem os fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata. O mais importante identificado até o momento é o fator idade. Quanto mais velho fica um homem, maior o risco de desenvolver esse tipo de câncer. O segundo fator mais importante é o fator hereditário. Existe, apesar de raro o câncer de próstata hereditário, aquelas famílias que têm mais casos, principalmente nos parentes em primeiro grau, isso também significa um aumento de risco. E por fim, a questão de raça, a raça negra também impõe um maior risco de câncer de próstata. Lembrando que a discussão de raça, principalmente num país como o nosso, em que existe uma miscigenação muito grande de raças, às vezes é muito difícil da gente identificar esse tipo de fator pela cor de pele do indivíduo. A maioria dos cânceres podem ser prevenidos, né? O câncer de próstata, nós não temos exatamente o que nós chamamos de prevenção primária, que é a adoção de medidas no sentido de evitar o aparecimento da doença. O que nós devemos fazer é o chamado de prevenção secundária, que é exatamente a detecção precoce. Ou seja, todos os homens, a partir dos 50 anos de idade, devem fazer exames de rotina independente de qualquer sintoma. Se for da raça negra ou se tiver um histórico familiar, parente em primeiro grau, essas pessoas precisam fazer os seus exames de prevenção a partir dos seus 45 anos. Mas medidas preventivas, propriamente ditas, ou são de mudanças em termos de vida, são as mudanças que qualquer pessoa precisa fazer no sentido de resguardar a sua saúde, né? A manutenção do peso, fazer a prática de exercício é muito importante, uma alimentação balanceada, enfim, a adoção de todos esses fatores que contribuem para a manutenção de saúde num contexto global. A neoplasia intraepitelial da próstata é uma alteração histológica, ou seja, é um achado de biópsia de próstata, quando a pessoa tem uma indicação de biópsia, seja por um exame de toque alterado, seja por um exame de PSA alterado, o médico deve solicitar um aprofundamento para elucidar esses casos. Em algumas situações não se diagnostica o câncer, mas diagnostica o que nós chamamos de neoplasia intraepitelial da próstata, que já é uma alteração que a próstata tem, que não é o carcinoma invasor, ou seja, ele não é o câncer, mas que precisa ser monitorado de perto pelo risco dessa neoplasia evoluir para um carcinoma invasor, que é o que vulgarmente nós chamamos de câncer. A sintomatologia relacionada ao câncer de próstata é muito variável. Como nós sabemos que a prevenção ela precisa ser feita independente de sintomas, não é necessário e nem adequado que o homem espere ou que aguarde ter sintomas para fazer os seus exames de prevenção. Como essa sintomatologia ela pode estar relacionada tanto ao volume da próstata quanto ao volume de tumor de próstata, os sintomas eles podem ser comuns a condições benignas, que é chamada de hiperplasia benigna. Então, em outras vezes, o tumor ele pode simular também uma situação inflamatória ou infecciosa, que é a chamada de prostatite. Mas se o homem apresenta qualquer alteração no seu padrão habitual de urina, né? Aquela pessoa que não levantava à noite ou que tinha o hábito de levantar uma ou duas vezes e começa a levantar mais vezes do que o seu habitual. Aquela pessoa que nota um afilamento no jato urinário, o jato de urina ele perde a pressão, ele fica mais fino, são sintomas de que a próstata não está normal. Mas eu volto a falar que não é necessário e nem adequado que o homem tenha sintomas para procurar um médico e fazer o seu exame de prevenção. O diagnóstico de câncer de próstata ele é feito através do exame de toque. Então, lembrando que todo homem que vá a uma consulta para rotina, exame de prevenção, ele precisa ser submetido ao exame de toque. O exame de toque ele é um exame simples, é um exame rápido, é um exame que não ofende ninguém. Não existe por que uma pessoa não se submeter a esse exame. Então, o médico,
fazendo esse exame, ele consegue identificar não só o tamanho da próstata, se existe a presença de algum nódulo, se esse nódulo é endurecido o suficiente para ele ser suspeito. Além disso, é feito também um exame de ultrassonografia, que nós temos uma estimativa de tamanho de próstata, de como é que estão as vias urinárias superiores, o esvaziamento da bexiga, isso também é muito importante no exame de ultrassom, e o exame de PSA, que é um exame de sangue em que nós fazemos a aferição do nível dessa substância na corrente sanguínea. Todo câncer de próstata tem tratamento, né? Os casos iniciais, eles são conduzidos ou com cirurgia, que é a prostatectomia radical, ou com radioterapia. Em alguns casos, a gente precisa associar outras terapêuticas, a exemplo, as terapias hormonais, para conseguir melhorar a chance de cura desses pacientes, né? Os casos mais avançados, eles não são de tratamento cirúrgico. Os tratamentos, eles visam a contemplação da disseminação para onde o tumor já tiver alcançado. Isso é feito através de hormonioterapia e eventualmente com quimioterapia. Mas lembrando que todo caso inicial ele tem uma ótima chance de cura e existem casos em que a doença é tão pouco agressiva e tão pouco volumosa que, dependendo do estado de saúde do paciente, da idade dele e da sintomatologia, cabe ao médico instalar até o que nós chamamos de vigilância ativa ou de terapêutica expectante, que é monitorar por algum tempo. Enquanto a doença estiver estável, nós podemos manter essa estratégia. Se a doença progredir, você vai instituir os tratamentos curativos, seja a rádio ou a cirurgia radical. Nós estamos em época de fake news, né? Existem mitos e verdades, e vários desses mitos envolvem alguns contextos mais polêmicos, né? Então, assim, a masturbação, se pergunta muito se masturbação influencia no risco de câncer de próstata. A masturbação, ela não influencia no risco de câncer de próstata, muito pelo contrário. Na maioria das vezes, existem estudos que apontam que quanto mais atividade sexual o homem tem ao longo da sua vida, menor o risco da glândula sofrer o acometimento por uma doença maligna. Então, masturbação não causa câncer e talvez, apesar de isso ainda ser contestável, tenha um efeito protetor leve. O câncer de próstata, como eu já disse, ele está ligado a alguns fatores de risco. O principal é o fator idade. Não significa que as pessoas jovens não tenham câncer de próstata. Existem casos, não só relatados, mas nós temos alguns casos. O paciente mais novo que nós tratamos tinha 36 anos de idade ao diagnóstico. É lógico que são situações muito esporádicas, por sorte, porque essa neoplasia, quando acomete pacientes numa faixa etária muito jovem, em geral isso aponta para uma maior agressividade. Então, apesar de não estar recomendado que um homem muito jovem faça os seus exames de prevenção, na presença de sintomas é necessário que seja investigado por um especialista para averiguar o que está acontecendo e, logicamente, afastar o diagnóstico de uma doença mais séria. Existe um estudo que avaliou a influência da ingestão de licopeno, que é uma substância contida no tomate cozido, e que eles avaliaram qual seria a influência dessa substância na proteção do câncer de próstata. Foi um estudo que ele não se mostrou eficaz, mas como o tomate é uma leguminosa, é uma fruta na verdade, muito popular no Brasil, a exemplo de outras frutas e outras verduras, legumes e tudo mais, ela pode ser consumida de maneira abundante, tomando os cuidados com o preparo desse alimento.
mas não existe nenhum artigo até o momento que aponte que, de modo efetivo, que o licopeno, que é presente no tomate, que tem um efeito protetor no câncer de próstata. Isso é mais um mito, né? A via sexual, ela não influencia no risco de câncer de próstata. Logicamente, todo sexo, quando exercido dentro dos limites e com os cuidados adequados para aquela relação, acaba sendo saudável e favorecendo a manutenção de saúde. Elas também já foram estudadas no sentido de estabelecer se existe ou se existiria prevenção, uma diminuição de risco de câncer de próstata. Os dois estudos mais comuns é o estudo SELECT, em que ele avaliou a influência da ingestão de vitamina E e de selênio, e nenhum desses estudos também se mostrou como protetor no risco de câncer de próstata. A disfunção erétil, ela não necessariamente está relacionada só com a cirurgia radical de próstata. A disfunção erétil é o que vulgarmente se chama de impotência sexual. Então, é a deficiência ou a incapacidade do homem obter uma ereção suficiente para conduzir o ato sexual até o seu êxito, né? Então, a disfunção erétil, ela possui várias causas, causas relacionadas ao paciente. Então, diabetes, obesidade, depressão, uso de alguns medicamentos, isso também pode levar à disfunção erétil, idade. Então, enfim, existem várias situações relacionadas ao paciente. Deficiências hormonais, isso também são fatores importantes para isso daí. O tabagismo também contribui muito para a disfunção erétil. Quando relacionado à cirurgia de próstata, nós precisamos saber se aquele paciente é um candidato à preservação dos nervos. Então, nós sabemos que existem dois nervos, um à direita e um à esquerda da próstata, que são chamados de nervos cavernosos ou nervos erigênicos, que levam o estímulo elétrico do cérebro, passando pela coluna, chegando nesse nervo periférico e indo até o pênis, levando a uma vasodilatação, ao aumento da circulação sanguínea nesse órgão, que é o que gera a ereção. Então, se aquele paciente tem um tumor pequeno o suficiente, em que não tenha nódulo palpável, né, e que a gente consiga fazer a preservação desses dois nervos, esse paciente, muito possivelmente, ele vai resgatar a sua vida sexual de modo normal. Leva algum tempo, mas ele acaba resgatando. O Novembro Azul, ele foi criado no sentido de conscientizar os homens e as mulheres. Logicamente, mulher não tem próstata, mas ela tem pai que tem próstata, ela tem filho que tem próstata, ela tem vizinhos, tem parentes que ela gosta e que tem próstata também. São formadoras de opinião. O homem ele é um pouco mais resistente a fazer esses exames de prevenção. Mas não é só o novembro que é azul, né? O ano ele deveria ser azul. Então as pessoas, os homens, eles têm que ter a consciência de que o exame de prevenção é muito importante. E é um exame feito em consultório, logicamente envolve a realização de outros exames complementares, mas é muito importante que o homem se conscientize que ele precisa cuidar da sua saúde. Existe uma tendência no mundo a aumentar a expectativa de vida. Quanto mais nós homens vivermos, maior a chance de nós termos um câncer de próstata. Existe aquela música que fala que quem viver verá. Em oncologia, nessa parte de urologia, a gente fala que quem viver o suficiente terá um câncer de próstata. Então é por isso que é importante buscar essas estruturas especializadas. O Sebron é uma clínica especializada em oncologia que tem um quadro de profissionais adequados para fazer esses exames de prevenção e os exames complementares de uma maneira completa e essencial para o diagnóstico precoce dessa doença. Então, tomem cuidado.